São hoje meus convidados, Rui Moreira de Carvalho, António Rodrigues e Hugo Costa. Aos três, muito obrigado pela vossa presença. Estamos agora aqui perante uma decisão estratégica por parte do Primeiro-Ministro em deixar a porta aberta para qualquer solução relativamente ao novo banco. A nacionalização ou a venda é uma forma de não condicionar e não colocar aqui nenhum prazo de validade nas eventuais negociações com o comprador. Boa tarde, Mónica. Hugo, António, boa tarde. Eu penso que é uma questão de bom senso, essencialmente de bom senso. Não são grandes janelas de oportunidade, aliás, é mais uma porta de fundo, mas infelizmente, o processo do antigo Banco Espírito Santo, portanto, atual novo banco, é um processo que implica que haja da parte de todos muito cuidado no seu tratamento, de forma a reforçar a capacidade de financiar a economia e de cuidar da poupança dos seus aforradores, que é, no fundo, o que é de mais relevante para a economia portuguesa, para as empresas portuguesas. Considera que está mais próximo, obviamente, na sua qualidade de deputado do Partido Socialista, de nos explicar se há, de facto, aqui uma estratégia concertada para tentar não desvalorizar esse ativo que é o novo banco? Boa tarde Mónica, boa tarde António, boa tarde Rui. Certamente os portugueses, até pelo que aconteceu nos últimos anos, quer com o caso do BPN, quer com o caso também do novo banco, BES, novo banco, quer com o caso agora do Banif, estão numa situação que estão fartos também da situação bancária e dos problemas que a própria banca coloca. E a prudência é um valor muito importante neste contexto. Importa perceber, certamente, que ofertas é que existem e que ofertas é que não existem e qual é a melhor solução, quer para os portugueses, quer também para a solução final de um banco e de uma instituição financeira que é crucial para Portugal, porque se trata-se de uma das maiores instituições financeiras portuguesas que não pode ser destruída, como é óbvio. António, também tem direito a comentar a questão da eventual nacionalização do novo banco. Parecia-lhe, do seu ponto de vista, uma boa solução? Não. Porquê? Em primeiro lugar, pelo impacto que isso teria nas contas públicas e, nomeadamente, pelos reflexos que o esvaziamento do Fundo de Resolução implicaria diretamente. Mas, em segundo lugar, o sistema financeiro esteve durante muito tempo estabilizado, desregulou-se durante algum tempo, os exemplos dos bancos já foi aqui subejamente falado, mas voltar a incorporar o novo banco na esfera pública era, para já, um sintoma de falhanço, de uma solução que foi desenhada durante um tempo para purificar uma instituição financeira histórica em termos portugueses, mas necessariamente importante enquanto player do mercado. E mais do que isso, todos os esforços que têm sido feitos até agora, resulta claro que é uma instituição ainda necessária enquanto player do sistema financeiro português. E necessária não na esfera pública, mas sim na esfera de operador bancário normal e corrente. Basta ver que o grande problema do sistema financeiro português é, necessariamente, a necessidade de financiar o crescimento da economia, portanto, ser um ator efetivo naquilo que é a criação de riqueza nacional. Se voltasse a integrar a esfera pública, como alguns defendem, seria, porventura, um predador de toda esta situação. Sem falarmos que é do impacto na economia. Vamos imaginar que entre um negócio que se possa, mais uma vez, revelar ser um negócio ruinoso para os contribuintes portugueses e uma solução estilo Lloyds, em que o banco é público durante um tempo até voltar a ser uma instituição com a robustez para que possa ser vendido ao mercado sem pressões e sem eventual aso a especulações por parte dos compradores, não lhe parecia que seria uma melhor solução, até mesmo para o próprio Fundo de Resolução e para aquilo que isso poderia significar para os bancos que dele participam? As circunstâncias portuguesas são diferentes das circunstâncias britânicas. Os britânicos fazem do sistema financeiro a alma da sua economia. Nós não temos essa robustez, não temos essa facilitação e, mais do que isso, no fundo, a solução que foi desenhada com a resolução do BES
caminhou para isso. O Fundo de Resolução é básica e estruturalmente essa situação em que o banco está mais ou menos colocado na esfera pública para tentar voltar a ganhar fogo, ganhar pulso, ganhar músculo para poder ser colocado no mercado. E, portanto, essa solução é que está desenhada. Devolvê-lo hoje para uma situação ainda mais dúbia do ponto de vista de integração no sistema público poderia fazer com que houvesse necessidades sistemáticas de injeção de capital, como acontece hoje com a Caixa Geral de Depósitos. Independentemente de ser uma estrutura fundamental de funcionamento do sistema financeiro, ela necessita cada vez mais de injeção de capital público no seu interior. Por outro lado, e ainda, o facto de ter havido tanta manifestação já, até o próprio, um dos bancos que funciona no mercado, está... O próprio BCP. Exatamente. Está interessado em querer ver as condições para pedir aqui no banco, demonstra que o banco é valioso, tem carteira, tem clientes, tem estrutura e pode vir a constituir aquilo que, se porventura, nós precisamos, que é termos um banco, por exemplo, se o BCP comprasse o novo banco, que tivesse fogo para poder reagir relativamente a todos os outros bancos que neste momento não são controlados por investidores privados portugueses. Pode haver aqui até uma oportunidade de criação de mais valor relativamente à solução. Agora, não é uma solução fechada, longe de mim ter sequer a veleidade de me pronunciar relativamente à solução, mas não julgo que seja a solução pública a boa solução para a alienação do banco. Este propósito, para que o BCP possa verdadeiramente fazer uma oferta sobre o novo banco, tem primeiro que conseguir pagar os 750 milhões de CoCos que ainda deve ao Estado. Para isso precisa que os seus acionistas injetem capital para poder fazer essa mesma operação. E para isso acontecer, ponto 1, tem que eventualmente a Santoro vender a sua participação ao CaixaBank para se desfazer da sua posição no BFA, para que depois a seguir possa reforçar no BCP, ou então eventualmente serem os espanhóis dentro do próprio BCP, nomeadamente o Sabadell, a reforçarem a posição no BCP para que o BCP possa ir às compras do novo banco. É um verdadeiro sistema intrincado. Já parece o campeonato do Benfica, que é sempre com SES cheia de táticas, exato. O Benfica ainda ganha, enquanto que outros andam sempre a ver. Aos 90 minutos e tal, enfim, vai marcando. É quase isto igual. Ou seja, os cocos ou capital contingencial, no fundo, é o mais difícil, que é o que falta a Portugal, que é não temos capital. Já José Maria Richard o dizia em entrevista, não é? Não temos capital nem nas famílias, nem temos no sistema, enfim, empresarial, nem temos no Estado. E tudo isto leva a quem não tem capital tem que ir à procura dele. E para ir à procura dele tem que ter confiança. O António colocou bem a questão, nomeadamente, do novo banco, porque é preciso entendermos que o problema do novo banco não foi um problema da competitividade do banco em si. Era um banco muito bem, talvez o banco mais competitivo no setor das pequenas e médias empresas. Um banco sempre com processos muito fortes, processos de comerciais muito fortes. O que aconteceu foi que toda a órbita, todo o universo do grupo Espírito Santo estava financiado com a mais-valia criada pelo banco, que não foi suficiente para aguentar. Mas aí está, como o banco diz... E quando o grupo colapsou, arrastou o banco. Aí está, pronto. Ou seja, é um banco que quanto mais cedo for encontrada a solução, mais valor tem, porque não perde os seus recursos mais relevantes da banca, que é os recursos humanos que lá tem, e o prestígio que lá tem. Bom, dito isto, tem que ir à procura de capital. Pronto. Antes disso, o famoso BCP, como a Caixa de Depósitos, como o BPI, todos têm que resolver a casa internamente. A casa internamente sempre com a palavra capital. A partir daí, todos os cenários se podem colocar. Quando o BCP diz que tem interesse estratégico no novo banco, representa nichos de mercado que o BCP não os tem. Por outro lado, o próprio processo de transformação do novo banco, segundo se lê nos jornais, obriga a uma alienação da parte internacional. Mas ver qual é que é a mais-valia também nunca foi assim muito forte. Mas há uma questão importante, eu não quero cortar a palavra ao Rui, mas o dominó que a Mónica constrói é um dominó que tem calendário. E essa é a questão mais relevante. Não, é o 10 de Abril, que é a data em que necessariamente tem que haver uma decisão em relação ao BPI. Resolver essa questão do BPI, portanto, ou a saída da Santoro e o reforço da La Caixa, ou da CaixaBank, como se diz agora, aí há um parceiro que tem a sua situação resolvida e automaticamente podem vir a resolver-se todas as demais. E, portanto, isso pode ser um acelerar do processo relativamente à
clarificação do nosso próprio sistema financeiro. Sendo certo que a própria alienação do novo banco também tem prazos e também tem perspectivas, e há neste momento um roadshow, inclusivamente previsto para tentar colocar o banco no mercado. Portanto, tudo isto, sendo que é um dominó com prazos, é um dominó com calendário, é um dominó que forçosamente se tem que resolver, não por intervenção das forças públicas, mas sim por intervenção dos próprios acionistas esses prazos valem hoje o que valem e amanhã logo se vê. Do BPI não, do BPI é uma questão... Há quem diga que eventualmente o BCE pode eventualmente dar uma extensão do prazo. Tem que haver resolvida porque também não tem uma lógica geopolítica. O caso de África. É preciso ver que o BCE tem o peso que tem, mas é formado pelos o Banco Central Europeu, pelos diversos bancos centrais de cada país-Estado. No sistema financeiro português, a importância do mercado de Angola e de Moçambique é muito relevante. O sistema financeiro acompanha sempre, no seu processo de crescimento, os seus clientes. E os clientes dos bancos domésticos, portanto, em Portugal, vão para esses mercados por natureza. Ora, de repente, não pode dizer aos bancos, vocês não podem, têm que alienar esses ativos porque são joias e têm que ficar restritos ao mercado local. Porque se o mercado local não funciona, porque quando nós vimos a previsão do crescimento do Banco de Portugal, e o Sr. Primeiro-Ministro acabou de dizer ali que o índice teve 5 meses em declínio, o índice de confiança, e agora subiu um bocadito, não é nada, vamos ver o que vai acontecer. Quer dizer que a economia portuguesa não está a saltar. Quando a economia portuguesa não está a dar o salto, as empresas não vão criar valor, não vão criar emprego. Se não criam emprego nem valor, não vão criar riqueza. Logo, nós daqui a um ano vamos estar realmente piores do que estamos hoje. Se formos vender aqueles mercados que hoje podem estar em crise, mas um dia vão crescer, estamos a hipotecar o futuro. Por isso é que eu digo que estes timings são timings políticos. A Mónica estava a tentar colocar. Não quer dizer que até lá se resolva. E vai ter que se resolver o caso do Banif, o caso do BPI. Porque tem que se resolver. Nunca uma família vive marido e mulher zangado a vida toda. Nunca um acionista vive zangado, não dá, aquilo vai ter que resolver. E o Banco Espanhol é um banco muito forte. Para aquilo vai ter que resolver, demora tempo que demorar. Se houver uma pressão da parte de um dos a saber, dos jogos, saber que tenho, como que ou tu fazes o que eu quero, ou lixas-te. É evidente que ele está a pressionar, mas aí vai ver que o BCE vai encontrar uma outra data, com certeza consequente. Agora, o que é importante é que os bancos continuem, como bem referiu o Hugo e também a Mónica, continuem a alimentar a economia portuguesa. E que se trate esse tema, quanto menos falarmos dele, melhor. Porque tal e qual a zanga entre famílias não vale a pena, porque as pessoas não entendem nada, É um assunto que tem que ser tratado com um respeitante cuidado, de forma a não prejudicar. Um sistema financeiro é a base de qualquer crescimento económico. E sem ele funcionar bem, não vai haver crescimento futuro, não é o presente. Hugo, nós estamos aqui precisamente perante um dos pontos que o Primeiro-Ministro tem tentado sublinhar. É público que ele deu uma tentativa de aval a este negócio entre o CaixaBank e a Santoro, mas a questão geoestratégica que está aqui subjacente pode precisamente colidir com aquilo que eram as intenções do Primeiro-Ministro, porque vamos pressupor que o BCP não consegue fazer oferta sobre o novo banco e que, perante o facto do BPI se ver limitado na sua atividade em Angola, que é o que lhe dá o maior rendimento, e que o Santander, precisamente com um banco mais limitado, tenta fazer ele a oferta ao novo banco. Isto vai exatamente contra aquilo que o Primeiro-Ministro queria, que é aumentar ainda mais a dependência de bancos espanhóis dentro do sistema financeiro português. Bem, sobre a questão do sistema financeiro, como aqui bem foi dito, a situação é complexa. Temos um conjunto de bancos que estiveram em situações muito complicadas. O próprio novo banco, como muito foi dito, tem um dos principais recursos, a qualidade dos seus recursos humanos e o seu prestígio. Mas o seu prestígio também está um pouco abalado e esta situação dos lesados do BESC, esperemos que tenha uma solução e o Sr. Primeiro-Ministro assim ontem apresentou com o Sr. Governador do Banco de Portugal. Agora, em relação à questão dos bancos e à questão da titularidade dos bancos, primeira questão, é importante para a economia portuguesa também não estar apenas dependente de uma determinada economia. Isto é um ponto. Independentemente de vivermos numa economia de mercado, na minha opinião, é importante a economia portuguesa não estar somente dependente do mercado. Porque se esse mercado depois acaba por correr mal, a economia portuguesa acaba por estar extremamente dependente. E depois, a verdade é que os bancos portugueses, para o bem ou para o mal, vivem dias muito difíceis. E não temos um banco, excetuando a Caixa Geral de Depósitos,
que é um banco público e tem as suas especificidades e esperamos que continue público, porque é o garante do sistema, acaba por ser o garante do sistema financeiro. A verdade é que os outros bancos, pelas suas próprias circunstâncias, acabam por ter o capital muito disperso a nível estrangeiro e é importante não estar apenas dependente do único país. Mas mais importante que isso é a sua sustentabilidade, porque mais nenhum português certamente está disponível para mais um caso BES, para mais um caso BANIF ou para mais um caso BPN. Essa é que é a questão essencial e os portugueses certamente não querem que as suas instituições financeiras, como foi muito bem dito aqui, que são a base de qualquer economia. E depois há outra questão essencial. Não podemos continuar apenas alicerçados na discussão económica e na discussão financeira. Eu até sou economista de formação, tenho essa vantagem, mas quando colocamos uma discussão do ponto de vista dos cálculos ou do ponto de vista de outra questão qualquer muito, muito técnica, 99,9% das pessoas não entendem minimamente do que é que estamos a falar. E o importante é os bancos estarem capitalizados, terem dinheiro para injetar na economia. As pequenas e médias empresas, nomeadamente, precisam muito do dinheiro dos bancos. O que se passa muitas vezes é que os bancos acabam por colocar grande parte do seu capital a nível de empréstimo nas empresas que conseguem recorrer ao crédito, que são empresas que até têm alguma estrutura financeira forte, e as pequenas e médias empresas que têm alguns problemas de recorrer ao crédito, e aí, muito bem, como estava aqui a ser dito, o novo banco, o antigo Banco de Espírito Santo, até dos bancos, que nesse nível melhor fazia essa prática, acabam por não financiar a economia como deviam. Isso é um problema concreto e grave, mas dentro de uma economia de mercado as soluções têm que ser encontradas dessa forma. Ainda para terminar esta questão dos bancos, seria obrigatoriamente um papel do Estado, do governo português, conseguir convencer o BCE sobre a importância que aquilo que o Rui mencionava aqui, o setor bancário português estar também alicerçado em Angola e em outros mercados dos PALOP? Eu julgo que esta discussão acerca da nacionalidade do capital que está nos bancos tem sido tratada de uma forma muito imprudente, inclusive pelo BCE. Porque quando o BCE se dá ao luxo de opinar sobre aquilo que deve ser ou não a estrutura acionista por nacionalidade de algum banco, quer dizer que está a ultrapassar a sua própria capacidade de intervenção enquanto regulador do sistema financeiro europeu. Aliás, eu acho, por um lado, imprudente o excesso de pronúncia política relativamente a esta matéria, e por isso achei de todo em todo imprudente a posição do Primeiro-Ministro ao querer, de acordo com o que foi relatado e nunca desmentido, de querer encontrar uma solução negociada para a tal lógica de domínio que aí falava, por muito apelativa que podia parecer à primeira vista, dizer resolvemos o problema aqui, resolvemos o problema ali, resolvemos o problema acolá, mas depois afinal verificámos que aquele problema ali não estava resolvido e isso implicou logo problemas concomitantes em todas as outras situações que se queria resolver. Por isso é imprudente. Não que não devesse ser feita se houvesse a certeza, mas não havendo a certeza da situação, e é por isso que não se pode intervir publicamente e politicamente deste tipo de soluções, porque elas depois podem arrastar todo um outro conjunto de situações. Agora, voltando à questão da nacionalização, ou da nacionalidade dos capitais acionistas, também aqui eu acho que tem havido aqui um excesso de discussão imprudente, porque dizer que há excessiva presença espanhola nos bancos portugueses é parecer querer fazer que há aqui uma deslocação para a Espanha dos centros de decisão, o que sabemos bem nós que isso não acontece. Não só não há uma política espanhola relativamente a isto, como cada um dos acionistas de cada um dos bancos é diferente. Tem interesses diferentes, tem lógicas diferentes. Mas o problema dos bancos espanhóis por tratarem de forma diferente uma empresa portuguesa e uma empresa espanhola no momento da atribuição do crédito, isso não lhe parece que seja um verdadeiro problema? Ou é uma questão que não se coloca? Se eles tivessem dominância relativamente ao próprio capital, eventualmente. Agora, a presença espanhola nos bancos portugueses está lá desde sempre, quer no BPI, quer no BCP, presenças, como esteve o capital francês no BES antes da resolução. Nunca ninguém colocou a questão da presença nacional em cada um desses bancos e eles não só não tinham controle, como não vão continuar a ter controle. E por isso é que eu digo que é um excesso, ou há um excesso de perspectiva pública, populismo até, poder dizer, cuidado, vem os espanhóis vão atacar o nosso sistema financeiro. Como da mesma forma se está a tentar derivar isto, como o BCE fez. E essa é que é a questão de crítica ao BCE, de dizer que não aceitava a presença angolana no capital dos bancos portugueses. E questionando, inclusivamente, a origem do capital. O
BCE não tem legitimidade Claro, para aí vir a estamos de colocar esse tipo de discussão. E, portanto, está a ultrapassar, como inclusivamente ouvi dizer ontem na presença do ex-presidente do Banif na Comissão de Inquérito que está a reduzir, que o BCE tinha a perspectiva de querer encontrar uma dimensão geográfica para a área de intervenção do Banif. Ora, Exatamente. isto é a manifestação de excesso de presença do BCE, como aliás constava que o próprio BCE queria a dita espanholização da banca portuguesa. Exatamente. Isto tem que ser dito, tem que ser referenciado, tirando a carga de excesso de participação destes ativos de capital dentro dos bancos, como por outro lado, tirando a perspectiva de que o BCE se pode pronunciar relativamente à origem destes mesmos capitais. Porque, nomeadamente, no que diz respeito à presença do capital angolano, ele é um capital legítimo, como qualquer outro. Nunca ninguém falou, nunca ninguém referiu, nunca ninguém acusou a origem ou a natureza deste mesmo capital. E nós temos, cruzadamente, vários bancos angolanos em Portugal a atuar, como temos, provavelmente, toda a banca portuguesa presente nos tais territórios, como o Rui referia, e que são fundamentais, que é o apoio à economia portuguesa nesses territórios. Há uma forte pressão do BCE no sentido de haver diminuição da exposição a esses mercados. Aqui é só uma pequena observação Muito para, rapidamente, para, Rui, temos para que o ir. deputado. Isto aqui é preciso atenção. O que é que está-se a fazer ao sistema financeiro? Porque taxas de juros negativas levam que não seja... Não, do BCE. E depois todo um conjunto de taxas e taxinhas que entram no sistema financeiro, que levam que o sistema financeiro não consigam sequer pagar os seus custos com o pessoal. Deixa-me só dizer isto. Temos mesmo um minuto só. Um segundo. Porque aquilo que o Rui disse é muito importante, mas é a perspectiva. O BCE pode manifestar preocupações quanto à origem do capital de uma economia, sentir que essa economia é frágil. E isso nós compreendemos. Agora, por causa da nacionalidade do capital é que não pode. Mas ao contrário, Mas nós temos que ir mesmo. Temos mesmo que ir. Muito obrigado. Peço desculpa, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado aos três pela vossa presença. O Enfoque fica por aqui. Fique connosco e continue a acompanhar a nossa edição. Obrigado.